Sejam bem-vindos ao canal de Deus oficial de Quixeramobim. Mais uma vez eu quero enfatizar com os irmãos o seguinte: nunca se foi tão necessário se falar da volta de Jesus como nos tempos em que vivemos, em que estamos. A iminência de Jesus voltar já está às portas. Não é mais tempo de nós vacilarmos ou cochilarmos, porque Ele já está voltando. E o que nós temos de mais importante sobre esta terra se chama poder de decisão. É sobre este chão que nós pisamos, sobre esta terra, Imanilda, que nós todos os dias tomamos a decisão de servir a Jesus, de estarmos nesta luta, nesta guerra, de estarmos alistados nesse exército. Glória a Deus. Nós todos os dias tomamos esta decisão, irmão Francisco, de servirmos a Deus, de estarmos buscando agradar a Deus. Não é fácil, não é, porque todos os dias nós temos que vencer o nosso maior inimigo. Porque o nosso maior inimigo, irmão Valdemar, não é o diabo. O nosso maior inimigo não é o ser humano. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Por quê? Por causa das nossas vontades, que muitas das vezes não agrada a Deus. Porque o ser humano, quando ele aceita Jesus como seu único Salvador, ele deixa de ser inimigo de Deus para ser amigo de Deus. Você sabia disso? A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então o homem, ele estava debaixo da ira de Deus. Todos, sem exceção. Precisou Jesus Cristo. Aí nessa noite, irmão Vitor, irmão Valdemar, minha irmã, irmão Francisco, eu pergunto: Jesus realmente existiu? Jesus realmente, ele veio a este mundo, irmã Nilda? Jesus veio realmente a essa terra? Ou a nossa fé, ela é falsa? Jesus veio. Quando nós vamos em Jerusalém e chegamos, irmão Vitor, lá e procuramos o túmulo de Jesus, irmã Fatinha, lá está escrito assim: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Glória a Deus. Durante um período de mais de 2000 anos, o homem, com a sua loucura, ele tentou invalidar a existência de Jesus. Ele procurou de várias formas desfazer aquilo que o homem chamado Jesus Cristo, o maior revolucionário que já existiu, o homem que mudou sua época, eles tentaram desfazer tudo aquilo que ele fez. E quando chegamos em Jerusalém, se um dia você tiver a oportunidade, quando você vai andar pelos pontos turísticos, lá tem a suposta Casa de Maria, embaixo do templo de São Pedro, as ruínas da Casa de Maria. Lá também vai ter supostamente o local da manjedoura de Jesus. Lá também supostamente vai ter ainda o local da sua crucificação marcada.
Aí quando o homem, ele vai visitar lá, e ele vê escrito que Jesus não está lá. Mas se Jesus não está lá, onde é que ele está? Ele ressuscitou. Aleluia. E se ele ressuscitou, ele vai o quê? Voltar. É loucura. O mundo comemora o seu nascimento. Não é isso? Que é quando? O Natal. Que coisa linda é o Natal, né? Todo mundo se veste, Papai Noel aparece, né? De vermelho e branco, né? É presente, é aquele negócio todo. Comemora-se o quê? O nascimento de quem, meu pai? De Jesus. É uma alegria só. Aí nós estamos se aproximando da semana o quê? Que lembra a sua vida, a sua morte e a sua... Eu me lembro que antigamente, quando chegava-se nos 3 dias da crucificação, da morte e ressurreição, ninguém comia carne. Né? A mãe lá em casa não tivesse peixe, comprava sardinha, que é o mesmo peixe, mas ninguém comia carne. Porque era o quê? Pecado. Não era assim? Era pecado. Por quê? Porque as pessoas acreditavam fielmente que era. Então, se eu estou dizendo que ele ressuscitou, então ele vai voltar. Agora, se eu comemoro a vida dele, o nascimento dele, e exalto a sua ressurreição, é loucura não esperar a sua volta. Não é? Pense comigo, raciocínio não é loucura, não? Semana Santa agora vai lembrar o quê? A vida dele, a sua morte e a sua ressurreição. O mundo quase todo comemora. Não é assim? Aí pega o miserável do Judas, né? Bota o Judas pendurado, enforca o Judas, quer o Judas, acaba com o Judas. Não é assim que faz todo ano, a gente já fez isso também. Mas só que o Judas nem morreu enforcado. Para você ver como as pessoas não têm informação. Quantas das vezes eu morava no Bom Jardim, nós pegávamos o Judas, pendurava ele e enforcava ele. Mas o miserável nunca morreu enforcado. Exatamente. Por quê? Falta de informação. Judas morreu despedaçado. Não enforcado. Para você ver como muitas vezes são pequenas coisas que a gente aprende, mas não é. Mas o que eu quero falar para nós esta noite é sobre a vida de Jesus. Amém? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, ele fala assim, ó, preste atenção: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Olha aí, naquele tempo já tinha cristãos sem esperança do retorno de Jesus. E hoje, no dia que nós vivemos, não é diferente. Porque as pessoas estão deixando de pregar a palavra. Porque é a palavra que liberta, que transforma, que muda a vida. As pessoas estão mais interessadas em encher igrejas e não em cuidar de vidas. As pessoas estão mais preocupadas, os líderes estão mais preocupados em lotar ginásios, mas ele não está nem aí com a vida de ninguém. É a realidade que nós estamos vivendo hoje. Não tenho nada contra. Hoje em dia o camarada inventou até a igreja da parede preta, né? Porque esse eu vou lá, fiquei curioso só para ver que negócio é aquele. Tudo escuro, com as luzes de lado, vai olhar mas já? As luzes de lado, um palco, a igreja toda escura e a frente clara. Para o quê? Para chamar a atenção. Se a palavra não chamar a atenção, se a palavra não converter,
Não adianta ter parede preta, vermelha, azul, que vai para o inferno do mesmo jeito. Porque é a palavra que transforma. Aí Paulo estava escrevendo porque os irmãos estavam sem esperança na volta de Cristo. Por quê? Porque quando Jesus foi assunto aos céus, presta atenção, a última vez que Jesus foi visto em corpo, ele estava pregando a uma grande multidão. Mais de 120 pessoas Jesus estava pregando, irmão Vitor. E quando ele estava pregando, de repente, apareceu uma nuvem no céu, e a nuvem foi se aproximando e Jesus foi subindo. E a multidão ficou de olhos fixos no céu. E Jesus foi subir, e eles ficaram com aquela cara de pastel, assim, olhando para cima, e não estava acreditando no que estava acontecendo, porque Jesus estava flutuando na frente deles. E eles ficaram assim, irmão Francisco, olhando para o céu. E quando Jesus sobe e Jesus some, o anjo diz assim: varões galileus, por que olhais para o céu? Da mesma forma que ele foi, ele voltará. Só que após passar isso, irmão Vitor, já estava com 30 anos que Jesus havia sido assunto aos céus. E havia 30 anos que Paulo estava pregando que Jesus ia voltar. As pessoas ouviram que Jesus ia voltar, mas o tempo foi passando e as pessoas começaram a entrar em descrédito, começaram a entrar na dúvida: mas será que ele vai voltar? Será que é verdade tudo isso? Já tem 3 décadas que Jesus subiu, será mesmo? As pessoas começaram a ficar tristes. Por quê? Porque outras pessoas que tinham a mesma fé já haviam morrido. Anos que Jesus tinha sido assunto, e eles estavam tristes. Amém? Só que, irmão Valdemar, existem 2 características muito importantes após a morte. Eita, presta atenção. A primeira, que os que morrem com Cristo Jesus, amém? Os que morrem com Cristo Jesus, antes de Jesus vir a primeira vez, eles estavam no seio de Abraão. O seio de Abraão ficava em um local exclusivo. E depois do seio de Abraão existia o Hades ou Seol, que era dividido por um grande abismo. E as pessoas que morriam em Cristo iam para o céu de Abraão. E as pessoas que morriam iam para o Hades, uma prisão temporal. Porque tem muita gente que acha assim: ah, morreu, acabou. Ah, morreu, me joga em qualquer canto. Irmão, após a morte é mais real do que em vida. Após a morte é mais real do que a própria vida na terra. Por quê? Porque quando a pessoa morre, ela sabe que morreu e ela sabe de todas as chances que teve de aceitar a Cristo ou de ser fiel. E não é brincadeira. Um pastor contando um testemunho de uma fatinha, que a mãe dele passou 40 anos no catolicismo romano. E quando ela estava na cama com um câncer terminal, e ela já estava mais para lá do que para cá, mandaram chamar o padre para dar a extrema unção. Quem não sabe, extrema unção já é unção, já consagrando, entregando a Deus, porque não tem mais jeito. É assim, vai-se embora. Desse jeito. Aí o padre foi chamado, e quando o padre estava ministrando a extrema unção, esse irmão, ele conta que de repente a mãe dele começou a gritar e dizer que seres estavam descendo do teto e saindo debaixo do chão. E ela gritava e dizia: não deixe eles me levarem. E ela aos gritos, ela morreu com a parada cardíaca, mas aos gritos, sentindo a força do mal sobre a vida dela. E muitas vezes
nós, seres humanos, brincamos com a chance que nós temos de estarmos aqui e tomarmos a decisão mais importante que o homem pode tomar. Porque beleza passa, juventude passa, dinheiro passa, tudo passa, mas os que permanecem no Senhor, esses permanecem para sempre. Glória a Deus. Tudo na vida passa, tudo é passageiro, tudo se acaba, até o ferro, o ferrugem come. E muitas das vezes, irmãos, nós somos irresponsáveis. Muitas vezes. Quantas pessoas que um dia esteve do meu lado já desceram a sepultura? Alguns desviados, outros na presença de Deus. Porque, irmão, nós estamos em uma fila para a eternidade. E nós não sabemos quando vai ser a nossa vez. Temos que estar preparados. Não digo isso para me fazer medo, de forma alguma. É um alerta para mim e para você. Alguns de vocês aqui não conhecem, alguns ouviram falar do Tiago do Zoião. Pronto. Congreguei com ele 8 anos, lá na Maravilha. Ele tinha uma luta muito grande contra as drogas. Ele passava um tempo na igreja, um tempo no mundo. Minha mãe também conheceu ele muito bem. Uma ótima pessoa quando ele estava sóbrio. Certo? Uma ótima pessoa quando ele estava sóbrio. E uma vez eu cheguei na casa dele para o pastor. Ele estava acorrentado na porta da cozinha, para não sair para usar droga. Porém, irmãos, o diabo, ele sabe o ponto fraco de cada um. Ele é esperto. Ele começa a ver e começa a analisar a vida do cristão. E ele começa a ver, aquele ali, ele está aqui. Aí passou uma mulher bonita, ele já, companheiro, o diabo, você não pode nem ver. Aí já vem o outro, quando vê dinheiro, já cresce os olhos. Esse aí é o dinheiro, já sendo atacado. Porque todos temos fraquezas. Não somos super-homens. Aí ele procura a brecha para atacar. E assim foi na vida dele. Que morreu e perdeu a sua salvação. Porque o diabo não brinca. A Bíblia diz que ele é o nosso adversário. Ele não é o adversário de Deus. Eu sempre gosto de dizer aquela mesma frase daquele bonequinho que tem no Google, né? Deus com a mão assim, o diabo com a mão lá, o cara de braço. Não existe. Deus não tem opositor. Deus não tem adversário. Quem tem somos nós. Amém? Amém, irmãos? Quero que você entenda uma coisa essa noite. A Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E é em vida que nós escolhemos. Depois da morte, não adianta Ave Maria, não adianta acender vela e nem missa de 7º dia, que não tem jeito. Porque é em vida. E a Bíblia diz que todos os homens estavam condenados. Porém, Jesus morreu e ao 3º dia ele ressuscitou, fazendo-se o primeiro, abrindo a porta da ressurreição. E a Bíblia diz, assim como Jesus ressuscitou, a igreja será ressuscitada. Glória. Amém, irmãos? Porque Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Está marcado, irmão, um dia muito poderoso. O dia em que o anjo, ele soará a sua voz como de uma trombeta. Entenda uma coisa, não vai tocar trombeta nenhuma, viu? É o anjo com a sua voz como de trombeta. E a Bíblia diz, irmã Edileuza, que quando esse anjo receber a ordem de Deus, ele soará a sua voz. E a Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão
Primeiro quem morreu em Cristo Jesus. A terra dará conta dos seus mortos. O ar dará conta dos seus mortos. O mar dará conta dos seus mortos. Amém? E eles ressuscitarão em um corpo glorificado, incorruptível. Ali não terá mais como pecado. Após a ressurreição, quem morrer receberá um corpo novo. Aí você sabe aquela pessoa que é aleijada? No céu não tem aleijado, não. No céu não haverá cego. No céu não haverá doente. Será um corpo perfeito. Agora vem a melhor parte, irmão Francisco. Aí nós, os que ficarmos vivos, quem escreveu foi Paulo. Olha a convicção, irmão, que ele tinha. Nós, os que ficarmos vivos. Ele tinha uma convicção tão grande que Jesus ia voltar no tempo dele, que ele escrevia já na segunda pessoa: nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatado significa, sabe o quê? Arrancado à força. Deus não vai querer saber o que você vai estar fazendo, ele vai lá e tira. Pode estar a irmã de Deus e de repente, a nossa irmã de Deus, num belo dia, irmão, a irmã de Deus se acorda, faz o seu café, aí vai como de costume lá na casa das filhas dela ali por baixo. A irmã de Deus desce. Quando der fé, a irmã de Leusa subiu. O irmão Elismar, como de costume, vai vender sua água na rua. Quando der fé, encontra sua bicicleta caída. Por quê? Porque foi arrebatado. O médico que estava pronto para dar anestesia, quando o cirurgião diz assim: cadê o anestesista? Ele subiu. Porque ele foi arrebatado. É forte. E é sério. E será um dia inesquecível. E é por isso que nós temos que largar tudo e buscarmos ser fiel a Deus. Por quê? Porque não haverá segunda oportunidade. E assim. Mas quando você vai nas igrejas do dia, você não escuta as pessoas falarem da volta de Jesus. Sabe por quê? Porque tem muita gente mais interessada em ficar aqui do que de subir. Tem gente tão presa nas coisas desse mundo que é capaz de dizer assim: Jesus espera mais 2 meses e dá certo. Mas nós temos que estar preparados. E como eu já disse já várias vezes, esse pode ser o nosso último. Amém, irmãos? Amém. Nós aqui somos uma igreja pequena, poucos membros. Começamos um dia desse, foi uma igreja. Começamos um dia desse. Mas eu mesmo não quero permanecer muito tempo aqui, não. Quero que Jesus volte. E antes dele voltar, eu quero que minha família se salve. Porque vai ser triste. Porque o ser humano ele pode até viver sem Cristo, mas morrer sem Ele. Amém, irmãos? Isso fica para a nossa reflexão. Para nossa. Jamais você pode desistir. Você tem que caminhar. Por quê? Porque quando você caminha, Deus ele vai tirando o que tem que tirar. E vai trabalhando onde tem que trabalhar. Agora parar, não pode. Desistir não é opção. Amém, irmãos?